Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial para mim. Vamos entrevistar uma pessoa que, basicamente, além de representar as mulheres em Portugal, além de representar as mulheres que empreendem em Portugal e desenvolvem atividades, né, nos mais amplos campos, é uma pessoa que escreveu um livro, me trouxe um livro hoje para mostrar para vocês, e tem uma história maravilhosa, além de ser imigrante. Ou seja, é um full package. Vou falar com Thalita Aragão. Olá, Thalita, Olá, tudo bem? Célio, tudo bem? Muita honra, obrigada pelo convite. A honra é minha. E eu já começo do Ceará. Aonde? Pois é, do Ceará para Lisboa, né? Do Ceará para Lisboa. Uma Do boa, Ceará. olha, uma boa É um bom chamada. slogan, não é? Exatamente. Nasceu em Fortaleza, pelo que me Nasci precisaram. em Fortaleza. E é formado em Ciências Sociais, com 2 pós-graduações e Exato. uma delas em Administração Pública, e trabalhava na Administração Pública do Estado do Ceará. Exatamente. E vive aqui em Portugal desde 2018. Exatamente. Tá. Fui criada com aquela educação do pai dizendo assim: faça concurso público, minha filha, que isso aqui vai dar segurança para sua velhice. Segurança e futuro. É, aquela coisa dos nossos pais. E é isso que eu ia perguntar para si. Não falaram para você assim, nossa, mas vai largar um concurso, vai largar algo que já está resolvido na sua vida, Pois não você já está com tudo feito, não Pois é é. muito inseguro isso? Pois é. Falaram isso para você? Falaram. E você não escutou? Não. Então conte. Como tudo na vida, dar ouvidos a isso é uma decisão. E, embora a minha vinda a Portugal não tenha sido única e exclusivamente para me arriscar no novo mundo profissional, tem um pouco a ver com o meu lado pessoal, que foi o caso do meu marido, que é português, e nós nos conhecemos no Brasil em 2013. Eu nunca imaginava que nosso relacionamento ia ficar sério e queria dar em casamento, mas o fato é que deu. Depois de 4 anos namorando, a empresa em que ele trabalhava chamou de volta. E aí, diante daquela situação, eu fiquei ali, acabei o namoro, atenção, com muitas dúvidas, né? Afinal de contas, como o Célio acabou de dizer, eu tinha ali aquela segurança, eu estava com a vida totalmente estável. Eu tinha meu carro, meu apartamento, meu trabalho, sabe aquela vida bem tranquila que você disse assim, tá bom, para que sair dessa zona de conforto? Pronto. Mas aí, com essa possibilidade de eu vir para Portugal, primeiro para dar continuidade ao meu relacionamento com o Paulo, como também para me aventurar numa nova profissão, numa nova atividade, em novas... Tudo novo, né? Eu decidi arriscar. E arriscar no sentido de... não, é claro que na vida eu tinha muito... Nessa decisão eu tinha muito mais incertezas do que certezas. Mas eu decidi, literalmente, abrir os braços para o novo. E eu pensei, Thalita, é assim, tu só vai saber se isso vai dar certo indo. Não tem outra forma de dar certo. Pode fazer 1000 pesquisas, assistir 385 vídeos do YouTube, nada vai te dar real noção do que é imigrar, do que é ir para um novo país e começar literalmente do zero lá, do que tu indo. Pronto. Cheguei aqui em 2018, comecei a procurar trabalho mais ou menos na minha área, que eu trabalhava para o governo do estado do Ceará, mas na área de transportes públicos. Ou seja, eu trabalhava na empresa que fazia o gerenciamento do metrô de Fortaleza, né? Que aqui chama metro. Então, eu tentei... primeiro, eu pensei mesmo em ingressar no mestrado, mas a minha professora foi muito... Ela me disse assim, Thalita, qual é mesmo a sua área de formação? Eu digo, eu sou socióloga. Aí ela olhou e disse, você já notou que tem vários sociólogos portugueses desempregados aqui? E eu... Ok, pronto, tá bem. Pronto, aquilo foi quase que um sinal, como quem diz, querida, se prepare que vem chumbo grosso aí pela frente. Eu digo, meu Deus do céu, tá bom, vamos lá. Aí
já tinha na cabeça que eu não ia para a carreira acadêmica e nem ia começar do zero, nem ia passar 2, 3, 4 anos esperando uma equivalência de diploma. Se fosse uma área muito, como é que eu posso dizer, muito cheia de oportunidades, talvez eu até tivesse tido ali feito algum outro plano. Mas como era sociologia e tal, eu vi que não ia dar muito, eu digo, tá bom, então vamos nos arriscar. E aí, nessa época, eu costumo dizer que eu estava aberta para qualquer atividade. Eu tinha mais na cabeça o que eu não queria do que o que eu queria. Tipo, eu queria tudo, só tinha certeza que eu não queria. Era trabalhar em lar de idosos, porque iria lembrar muito meu pai. E meu pai tinha tido um AVC antes de eu vir para cá. Eu vim para cá em 2017 e meu pai teve um AVC em 2014. E aí eu digo, não quero, porque essa energia do idoso, do cuidar do idoso no lar de idosos, talvez não me faça muito bem. Pronto. Aí, e também não queria trabalhar em restauração na parte da noite, tipo danceterias, essas coisas assim à noite, porque não fazia sentido se o meu objetivo era vir para, digamos assim, consolidar minha relação com o Paulo, não fazia sentido eu passar a noite trabalhando em bares e coisas assim. Claro. Pronto. Aí foi quando o próprio Paulo disse assim, tu devias ir para essa coisa, já que tu falas pra caramba. Tu devia ir para essa coisa das casas. E eu, casas? Que casas? Porque no Brasil, aqui tem um conceito de casa um pouco diferente, né? Casa aqui é tipo imóvel. Uhum. E eu, que casas, Paulo? Ele disse, e essa coisa das casas, porque agora Portugal está saindo de uma crise e eu acho que a tendência é crescer bastante. A gente já começa a ver aí uma aceleração muito forte desse mercado. E eu, sem entender nada, sério, nunca tinha vendido nada, como eu disse. Eu tinha crescido numa família em que meus pais tinham sempre dito, minha filha, vai estudar para concurso público. Vai fazer isso, que é isso que vai lhe dar segurança. Então, eu nunca fui obrigada a ir atrás de um cliente. Era eles que vinham a mim, porque eu trabalhava no setor público e o meu serviço era requisitado por aquela população que precisava daquilo. E aí eu disse, pronto, e agora? Para onde é que eu vou? Já que eu não sei ir atrás de cliente, já que eu não fui ensinada a prospectar um cliente, ir atrás de alguém que compre um serviço ou um produto, que raio é que eu vou fazer nesse Portugal? Aí eu comecei a distribuir currículos, Célio, em tudo que era site, portais de emprego e tal. De repente, começou a chover no meu e-mail convites de imobiliárias. Perfeito. E aí eu disse, será que eu devo ir? Fui à primeira entrevista, já queriam ficar comigo. Eu tinha mais 4 entrevistas no mesmo dia. Fiz várias perguntas assim, perguntas do tipo, ei, eu posso trabalhar para 4 imobiliárias ao mesmo tempo? Eles olharam e diziam, não, Thalita, aqui você tem que trabalhar. Eu não posso ser uma autônoma e trabalhar para várias imobiliárias. Não, Thalita, você tem que se associar. E eu fui entender. Célio, a partir daí que eu decidi entrar nesse mercado, eu disse, Thalita, agora tu vai ter que fazer isso dar certo. Boa. Porque o plano B é fazer o plano A dar certo. Claro. Entendeu? Eu não tinha aquela coisa assim, se não der certo isso aqui, eu vou ser caixa do Pingo Doce, eu vou trabalhar no shopping. Eu queria mesmo fazer aquilo dar certo. E eu comecei a ver que eu tinha que olhar aquilo de um ponto de vista mais empresarial. Pensei assim, bom, então eu vou fazer disso o meu negócio. É claro, lógico e evidente que, como todo bom imigrante, vieram os perrengues, né? As coisas erradas, os erros, muitos erros, muitas choradas de ficar chorando nas calçadas. Isso não é para mim. Porque eu logo percebi que aquilo não era um emprego, que aquilo era um negócio. Exatamente. E que não ia ter saláriozinho no fim do mês, com férias, 13º e um patrão me cobrando, né? Eu podia até não ir trabalhar em plena segunda-feira, mas depois eu ia pagar o preço. Então eu disse, eita, para quem cresceu em concurso público, fazendo aquela coisinha, eu digo, meu Deus, percebe como foi assim, um mindset fortíssimo, uma virada de chave que eu tive que... E atenção, vez ou outra eu ainda tenho alguns resquícios disso na minha mente até hoje, porque ninguém nasce sabendo empreender, ninguém nasce sabendo ser o patrão de si mesmo, ninguém nasce sabendo fazer contas de empresa, gerir tempo, agenda, nada disso, né? Exatamente. E aí eu digo, caramba, eu vou ter que aprender muita coisa. Então eu passei a ver que eu tinha ali um universo de coisas novas a aprender.
tanto o universo ligado àquela nova profissão, como, por exemplo, gerir agenda, saber como é que eu ia fazer para eu ser dona do meu próprio negócio e tal, como também a parte mais técnica da profissão. Do tipo, Thalita, é mais barato comprar na Amadora ou em Cascais? Eu não sabia. Entendeu? Cascais é vizinho de Oeiras ou de Loures? Eu não sabia. Claro. Então, desde as coisas mais básicas, onde é que é mais barato, qual é o tipo de bairro, qual é o tipo de público que mora ali, que mora aqui, onde é que tem imóvel de 100 mil, de 200, de 300, de 400, de 500, qual é o tipo de imóvel procurado quando uma pessoa procura viver numa zona, se uma pessoa trabalha em Lisboa, qual é o target dela que ela tem que ter se ela quiser morar perto do trabalho, enfim, whatever, imensas coisas. Fora a parte mais técnica e burocrática e administrativa da profissão, ligada à documentação de imóvel, ligada à tratativa do cliente, né? Apresentação de imóvel, como me portar, inclusive, diante de um cliente, dentro de um imóvel. No início, Célio, eu tive que aprender até coisas do tipo... o meu marido, atenção, que ele me deu várias dicas. Ele disse, Thalita, muito cuidado com essa coisa de tu falar com as pessoas pegando no braço dela. Olha, boa. Cuidado, Thalita, os portugueses não fazem muito isso aqui. Outra, cuidado para não ser sorridente demais, principalmente, imagina que tu tá dentro de um imóvel com o proprietário. Aí a esposa do proprietário não tá lá. Sim. Cuidado com a tua postura, evita cumprimentar dando beijinhos e não sei o quê, a não ser que tu realmente já tenha alguma intimidade com a pessoa. Mas, enfim. E aí eu digo, faz sentido. Atenção, isso não tem nada a ver com xenofobia, preconceito, é uma questão de construir a postura que eu quero ter, que eu quero construir para mim. Ou seja, é como se eu pensasse assim, eu vou construir uma autoridade, digamos assim, uma postura que eu quero que as pessoas me vejam sempre com essa, como é que eu posso dizer, com essas características. E aí eu fui tomando esse cuidado, parei de falar tocando nas pessoas, que lá no Ceará tem muito isso. Ei, menino! Ei, não sei o quê, a gente pega nas pessoas e brinca, é uma coisa muito intimista e tal. Então eu fui, minha irmã que diz até hoje, tu tá tão polida. Ei, pode rir, né? Nessa entrevista. Pode, fica se não à haja um vontade. corte, minha gente. Porque A entrevista é pra Thalita você. sempre Thalita, viu? Fico feliz. Aí fui melhorando, fui estudando. Nos fins de semana, eu ia visitar os locais. Eu pedi também muita ajuda ao Paulo. Pedia para ele ir dirigindo o carro e eu olhando, eu tomando nota. Isso aqui é mais barato, isso aqui é mais caro, isso aqui é assim. Isso aqui tem comboio, tem escola, tem isso, tem aquilo. Eu ia conhecendo os bairros, as zonas, as urbanizações e fui explicando. E fui aprendendo. Aí, aqui tem uma característica, para quem não sabe, do mercado imobiliário aqui, é que as imobiliárias dão alguma formação, principalmente as marcas maiores. Elas já possuem uma estrutura de formação. Diferente do Brasil, que às vezes, quando uma pessoa quer ser corretor de imóveis, ela faz uma formação naquele Cresce, enfim, e ela passa a ter uma credencial em que ela é autônoma e ela trabalha... Pronto, aqui é um pouquinho diferente. A pessoa tem que estar associada a uma imobiliária, a uma marca, e a partir daquela marca que usa uma licença, chamada licença AMI, autorização para mediação imobiliária, a partir daquela empresa que tem aquela licença AMI, ela tem autorização para deixar todos os seus consultores usarem aquela licença AMI. É como se fosse um escritório de advocacia que tem a licença, que tem a OAB, digamos assim, que todos os advogados usam o mesmo número da OAB. É só para as pessoas entenderem. E aí eu fui aprendendo, fazendo essas formações e tal. No início, foi muito difícil, eu não entendia o que os portugueses falavam ao telefone. E aí vem, como a gente diz lá no Ceará, o pulo do gato. Que é, quando eu comecei a levar as primeiras pancadas do mercado imobiliário, ou seja, passaram-se 2 meses, 3 meses, e eu não faturei nada. E eu não ganhei nada, eu não fazia nenhuma venda. E atenção, não fazia venda nem era o pior da história. É que eu não fazia a captação do imóvel. Que eu não sei quem é corretor no Brasil... Vai se surpreender do que eu vou dizer agora. Aqui, antes de você fazer a venda, você tem que primeiro ir procurar um imóvel para vender. Né? Diferente de muitas imobiliárias no Brasil, que já tem protocolos com algumas construtoras, e mal aquele prédio vai surgir,
Mal o prédio surge, você já tem ali vários apartamentos para anunciar nas suas redes sociais, para ir buscar o cliente comprador. Enfim, a pessoa é outro sistema. Aqui eu digo, eita, é como se eu fosse trabalhar numa padaria e primeiro eu tenho que fazer o pão. É a lógica do negócio. Primeiro eu tenho que fazer o pão. Aí eu comecei a perceber, meu Deus, que carência de produto, gente. Como aqui tem pouco apartamento, pouco imóvel. Aí eu comecei a perceber por que morar em casa era tão caro, né? Aí eu comecei a perceber por que os preços estavam sempre em ascensão, que Portugal começou a... Não do nada, mas de 2018 para frente, Portugal começou a ficar muito bem visto por vários outros países da Europa e de outras partes do mundo, como sendo o queridinho da Europa. Tipo, aqui é bom, tem sol, praia, calorzinho, bora vir todo mundo para cá. Então, foi todo mundo investindo. Aí teve a época do visto gold, onde muito investimento estrangeiro chegou ao país, que foi até isso que ajudou o país também a erguer daquela crise terrível que teve aqui nos anos de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, né? Espelhada por uma crise séria que teve nos Estados Unidos. Então, eu comecei a perceber que tinha muita coisa para eu aprender, mas que também o buraco era mais embaixo, que eu ia ter que cavar, procurar. E aí... Não era só vender o ouro, Não era só também vender. tirar ele, garimpar ele. Eu pensei, tinha muita gente que me perguntava, e aí, Thalita, como é que estão as coisas aí, como é que estão as vendas? Eu digo, sabe qual é o problema? É que eu ainda não consegui vender porque eu não tenho o produto para vender. Aí eu logo percebi, caramba, então eu vou ter que ir atrás dos proprietários que têm o produto. Não adianta muito eu ter, eu até adiantaria, mas eu pensei, eu tenho que ir atrás dos proprietários. Aí comecei a longa batalha de tentar captar contatos de proprietários que estivessem interessados em vender os seus imóveis. Rapidamente, eu notei que ser consultor imobiliário em Portugal era uma das profissões mais odiadas desse país. Perfeito. Batia de porta em porta, então. Exatamente. Pronto. Ligava para as pessoas. Ligava, deixava sério. aqueles bilhetinhos também dentro da caixa de Tudo, correio. aqueles flyerzinhos, aquelas Você coisinhas. já- Eu até estranhava um pouco, porque eu sempre tive essa veia do digital. Geralmente, nós brasileiros temos muito isso. E eu estranhava um pouco. Eu digo, mas vocês vão atrás dos clientes com esses panfletinhos aí? Eles, aqui funciona porque não é todo mundo que tem um Instagram e não sei o quê. E tá bom, pronto, eu vou também. Eu ia, só que eu não sei lidar muito bem com a rejeição, assim, muito forte. Eu já aprendi e estou cada dia mais aprendendo. Mas eu disse assim, não é possível que não haja uma forma, não é possível que não haja uma estratégia para eu atingir mais pessoas me conhecerem, que não seja mais eficaz do que esses papéis, do que essa coisa. Eu pensei, bom, se em uma manhã eu bater em 20 apartamentos, eu vou falar com 10 pessoas. Se eu fizer um vídeo nas redes sociais, talvez em uma manhã eu consiga atingir 1000 pessoas. Perfeito. Tá vendo? Aí eu disse, se calhar o caminho é esse. Mas como é que eu vou fazer isso? É aquela coisa, às vezes a gente tem um estalo, ok, eu sei que eu quero, talvez é isso, eu traço um caminho e às vezes a gente não sabe como executar aquilo. E aí eu pensei, aí é por isso, toda essa história eu conto no livro, e é já que a gente vai falar sobre ele. Mas foi dessa dor da rejeição de ninguém me conhecer, porque, sério, eu não vou mentir. Nas primeiras reuniões que eu estava de frente para o proprietário, por dentro me tremendo toda, certo? Ok. Tentando passar confiança, com a postura, com não sei o quê, aquela coisa. E ele olhava, e a menina está aqui há quanto tempo? E a menina respondia o quê? E a menina, eu tô há mais de 6 meses. Tá bem. Olha, eu dizia mais assim, eu dizia muito assim, embora eu não esteja aqui há tanto tempo, mas o que eu tenho estudado sobre essa sua zona, sobre esse mercado, sobre as possibilidades de negócios imobiliários como esse seu, senhor proprietário, me tornam completamente segura para lhe ajudar a concretizar esse negócio. E, além do mais, aí eu ressaltava que atrás de mim tinha uma
uma rede de pessoas, no caso a imobiliária, com todos os outros colegas e consultores e solicitadores e advogados e as pessoas que compunham aquelas equipes de trabalho que estavam ali perto de mim, também poderiam me dar esse suporte caso eu precisasse. Pronto, então, no início foi realmente muito desafiador. E eu senti esse desafio partindo exatamente daquele prospecto cliente. Eu tinha aquela vontade de mostrar para ele que eu podia ajudá-lo, mas, na maioria das vezes, a verdade é que, por mais que eu tentasse esconder isso, ele sentia. O cliente sente a nossa insegurança. Ele sente que eu não tenho conhecimento de causa. Ele sente que eu posso ter estudado o que for, mas eu não tenho a experiência. Porque experiência é um tipo de produto que ninguém compra. Sim. Né? Ou você respeita o processo e atravessa aquele processo, ou você não chega em lugar nenhum. Você aprende com o processo. Exatamente. E aí vem a questão. Você, então, em 2018, chegou aqui em Portugal. Ficou um tempo a circular. Só 2 meses, que logo eu fui. Encontrou a questão dos imóveis. Certo? Até por sugestão do seu marido, Paulo. Exato. E depois disso, começou o processo de aprendizado. E aí pergunto, é possível aprender a trabalhar com imóvel em Portugal? É possível. Como? É possível. Primeiro de tudo, a principal característica da pessoa é estar com a mente aberta para aprender. Ela não pode vir com aquela mente fechada. Mas lá no Brasil é assim. Mas lá eu trabalhava de outra forma. Eu lá não sei o quê. Você pode até ter aprendizados que tragam consigo do Brasil, coisa assim, para aplicar aqui. Mas você não pode querer que o que deu certo no Brasil seja exatamente o que vai dar certo aqui. Perfeito. Tem que fazer as devidas adaptações. Pronto. E, a partir daí, eu fui aprendendo, tanto com as formações que as próprias imobiliárias às quais eu iria me associando me davam, como também eu fui assistindo alguns vídeos, fui procurando mentores da área imobiliária, tanto aqui como nos Estados Unidos, que o mercado imobiliário de Portugal é muito reflexo do que se passa nos Estados Unidos. Ele tem muito aquela coisa do especialista de área, ou de zona, né? Ou seja, o consultor imobiliário nos Estados Unidos também é muito assim. Se você quer comprar um imóvel na Flórida, você vai procurar, geralmente, corretores ali bem focados naquela região e tal. Então, aqui também eu percebi que tinha muito essa dinâmica e, a partir daí, eu fui entendendo aquilo. Aí veio o primeiro negócio. O meu primeiro negócio, eu costumo dizer, eu não tive sorte, mas eu estava no lugar certo na hora certa. Perfeito. Porque de um negócio eu consegui fechar 14 vendas em 3 meses. Perfeito. Então, imagino que a pergunta que eu ia lhe fazer, você vai me responder que foi nesse momento. Que é, quando é que você percebeu que você tinha aprendido a trabalhar com imóvel aqui em Portugal? Foi quando eu fiz essa primeira venda, na verdade, essa primeira captação. E em 15 dias eu consegui, com toda a minha organização, atendendo sempre os telefones, estando sempre disponível ali. Em 15 dias eu vendi o imóvel, porque eu fiz cerca de 25 visitas em 2 semanas. E o proprietário disse, calma, Thalita, eu não quero sair desse prédio, quero continuar morando nesse prédio. Eu disse, e tem outros apartamentos à venda nesse prédio? E ele disse, tem. Eles estão fechados porque a construtora faliu em 2012, sei lá, e os apartamentos estão aí há tantos anos fechados. E eu digo, tá bem, então como é que eu faço para chegar ao dono desses 20 apartamentos que estão fechados? Aí, depois de algumas conversas, o próprio proprietário me ajudou. Eu descobri que aqueles 20 apartamentos iriam entrar no mercado no mês seguinte e já estavam, eu não digo predestinados, mas já estavam entregues a uma loja da Remax, daquela marca. E eu fui atrás, consegui o contato do colega. Na época, você trabalhava com a Remax? Não, com a Mais Consultores. Com a Mais Consultores. Foi a primeira marca. Eu tinha 4, 5 meses de experiência. Ou seja, só tinha levado pancada mesmo. É assim. É a história do Rock Balboa. Depois de tanto apanhar, cansaram de bater. Pronto. Aí, Célio, eu chego para esse colega e disse assim, olá, colega, tudo bem? Olha, é verdade que você vai ter agora, em breve, 20 apartamentos em tal lugar, dentro do mesmo prédio para serem vendidos? Sim, é verdade. Nós só estamos aqui à espera de alguns documentos, umas burocracias e não sei o que e tal, que é um fundo de investimento, papapá. Tá bom. Pronto, olha. E o que acontece se eu tiver clientes interessados em ver esses apartamentos? Porque lá está.
O apartamento daquele casal, que eu vendi em 15 dias, Claro, não tinha atendido a todos os clientes que eu tinha levado lá. claro. Por quê? Porque alguns queriam ter 3, outros queriam mais alto, outros queriam no rechão, outros queriam no andar mais alto. E Ora, você fez 25 visitas, então, para 20 exatamente. apartamentos, Eu você tinha tinha... ali 25 leads nas minhas mãos. Ótimo. Para fazer com Qualificados. qualificados, para fazer com que aquelas 25 leads fossem convertidas em venda, Ótimo. em negócio. Ótimo. E aí ele disse: tá, tudo bem, colega. Agora, você tem que explicar para os seus clientes que nós não teremos condições de fazer escritura imediatamente, porque a parte burocrática da documentação do imóvel ainda está a ser tratada. E eu digo: tudo bem, mas podemos fazer as visitas e eventuais reservas ou avançar? Ele, claro. Célio, eu fui fechando. É uma média de 3 a 4 vendas por semana. Isso é bom. Eu ligava pro colega, pedia: olha, eu tenho mais um casal para levar. Olha, eu tenho mais um casal que quer morar num andar baixo, porque não quer andar... Aí ele: ok, temos mais 2 no rechão, temos mais 4 não sei aonde, temos mais... Enfim. E aí tudo com preços tabelados, eu avisava logo que não tinha negociação. E aí eu fui fechando. Fechei 10, depois mais 4. Ou seja, dos 20 apartamentos eu vendi Vendeu 14. Mais o primeiro, 15. 15. Então- Isso tudo nos primeiros 10 meses de trabalho. Óbvio, isto é uma situação atípica. É. Imagino que quem começasse hoje não ia, Não nos ia. primeiros 10 meses, fechar 15 Não, vendas. Não. Por isso que eu Então, disse que eu estava no lugar certo na hora certa. Perfeito. Ok. E para estar no lugar certo, na hora certa, você tem que estar com as capacidades e com o talento correto e Pronto. adequado. E saber aproveitar. E saber aproveitar. E aí, eu vou à seguinte pergunta. Ah, A Thalita, obviamente, depois de ter feito essas vendas, sim. teve aquele momento onde ele enfrentou a situação típica do mercado. E a situação típica, pelo que você falou, é de muito trabalho. Isso. Porque é encontrar os imóveis e depois encontrar os compradores. Os compradores. Então, como é que é a rotina de uma consultora imobiliária aqui em Portugal? É pesada. É muito pesada. Tem que ter disponibilidade. Primeiro de tudo, a pessoa não pode estar com aquele mindset de eu trabalho de 9 às 18, 18 horas eu baixo a tampinha do meu computador, fecho ali e pode cair canivetes e tá tudo certo. Segunda a Não dá. sexta só não? Só de segunda a sexta? De jeito nenhum. O dia que eu mais trabalho é o sábado. Então, Pois é. Outra coisa, muitos clientes só podem ver os imóveis após o horário do trabalho. O que me obriga também, muitas vezes, a fazer visitas às 7 horas da noite, às 8 horas ou coisas assim. Então, como é a minha rotina? Apesar de ser super diferente de um dia para o outro, mas basicamente eu abro os olhos e começo a trabalhar. E só paro quando eu fecho. e hoje trabalha mais essencialmente através de telefone, e-mail, WhatsApp, como é que é? Eu uso muito o WhatsApp, mas também muito as redes sociais, o que acaba me trazendo... Porque lá está, só pegando o gancho do que eu estava falando no outro. Como eu pensei em alguma estratégia para me fazer conhecida, para eu aprender a lidar com aquela quantidade exuberante de rejeição, Ótimo. eu pensei assim, bom, as redes sociais vão me ajudar nisso. Porque se isso é uma profissão que exige confiança, né? Porque do ponto de vista consumista, o público português, ele só consome um produto ou um serviço quando ele confia naquilo. E nessa profissão, mais ainda, porque nós estamos a falar de um dos bens mais valiosos que uma família pode ter, no caso, o seu imóvel. Então, um proprietário, logo percebi isso, um proprietário jamais vai entregar o imóvel dele ou delegar o processo de venda daquele imóvel a uma pessoa que ele não confie. Claro. Claro. Então, eu pensei, então eu tenho que fazer alguma coisa para ultrapassar esse obstáculo da falta de confiança. Quem é essa Thalita? Quem é essa brasileira que está aqui querendo captar o meu imóvel? Eu pensei, eu tenho que fazer um jeito dessa pessoa, quando ela me vê, ela já saber, ela é de confiança. Perfeito. Entendeu? Aí eu digo, bom, Thalita, investe nas redes sociais. Eu comecei a pensar, eu digo, eu tenho que crescer nesse Instagram. Eu tenho que dar uma forma, não por vaidade, nem para ser influencer, nem, juro, o mais fundo do meu coração, como a minha intenção não era essa. A minha intenção era, eu preciso crescer, porque eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, o meu dia a dia, que elas podem confiar em mim, que eu estou aqui para ajudá-las a concretizar aquele negócio imobiliário, seja a venda ou a compra. E para isso eu tenho que mostrar aqui a minha verdade. E foi aí que eu comecei a criar esses elos e conexões
com todas essas pessoas. E até hoje, isso tem me trazido grandes benefícios no sentido de receber esse feedback do meu público. Não são todos compradores, ou seja, quem me segue nas redes sociais não são sempre pessoas que vão comprar um imóvel necessariamente daqui a uma semana ou duas, ou daqui a um ano, mas são pessoas que se conectaram comigo por qualquer que tenha sido o momento em que elas me viram ali no feed do processo delas, no feed do Instagram delas. E depois disso, eu fui crescendo e a minha atividade foi se expandindo no sentido de eu não precisava mais ir atrás do tal prospecto cliente. Claro. Ou seja, voltando a uma das primeiras frases que nós falamos no início, eu cheguei onde eu queria, que é o ponto em que eu não preciso mais ir atrás do cliente. Não é que eu não precise prospectar. E, por favor, não entenda esse discurso como um discurso arrogante ou prepotente. Eu só estou querendo dizer que a minha prospecção é digital. As minhas leads, as pessoas se interessam pelos meus serviços e entram em contato pelo que eu mostro no meu dia a dia, na internet, esse tipo de coisa. O seu flyer é patrocinado pelo Instagram. Exatamente. É esta a diferença. Pronto. No lugar de você ir de porta em porta e entregar ele em várias caixas de correio, você coloca ele no meio digital. Exatamente. Por isso é que a minha rotina, fechando essa última pergunta, a minha rotina tem muito a ver com isso. Tem a ver com mostrar o meu dia a dia. De manhã eu vou ao ginásio, depois eu entro numa sequência de trabalho. Eu estou mudando agora de social media para me ajudar. Eu já estou a um ponto que, se eu parar muito para fazer os vídeos e tal, eu deixo de atender os clientes. Claro. Né? Então, nessas próximas semanas, inclusive, eu passo aqui por algumas pequenas mudanças e adaptações a nível de equipa, de trabalho, de tarefas que eu vou executar e tarefas que eu vou delegar, esse tipo de coisa. Mas, em suma, é isso. Eu capto o cliente, ele passa a me conhecer e a confiar em mim de acordo com o que ele vê no meu dia a dia. E isso faz com que os negócios comecem a acontecer. E aí eu vou dando aquele acompanhamento e pronto, eu acabei meio que chegando onde eu queria, que era quando... E atenção, muita gente diz assim, Thalita, então tu só trabalhas o público que compra. Não. Hoje, graças a Deus e a muito trabalho meu, eu já tenho imóveis captados, porque a pessoa me conhece ou me viu na rede social e diz, Thalita, eu acho que você consegue sim, eu acredito no seu trabalho. Vende esse imóvel aqui para mim. Perfeito. Pronto, então, hoje eu já porque muitos portugueses já me diziam desde o início, tu vais, no máximo, Thalita, tu vais captar leads de brasileiros que querem comprar imóvel aqui. Eu disse, e o que tem? Não dá negócio do mesmo jeito? Não dá dinheiro do mesmo jeito? Claro, é trabalho igual. É trabalho igual. Mas é porque aqui tem um pouco esse estigma de que o bom é trabalhar somente o cliente vendedor, o proprietário do imóvel. É claro que eu entendo a essência disso, tem a ver com ele tem o produto na mão. Sim, a escassez. A escassez, exatamente. Então, se ele tem o produto na mão, é muito melhor eu trabalhar junto do cliente que tem o produto na mão do que do cliente que não tem. Que eu fico meio que refém do que há no mercado. Mas pronto, as coisas foram evoluindo e eu fui tomando o meu espaço. Né? Sem tomar o espaço de mais ninguém. Mas, enfim, construindo... Na verdade, quando você chegou, era mato. Então, você tomou o seu espaço porque era mato. E aí eu venho para a seguinte questão. Quando você chegou, existia um panorama de funcionamento aqui em Portugal. Exato. E depois você mostrou que existia uma forma diferente de fazer as coisas que podia envolver o digital. Exato. E os seus colegas que desacreditaram da ideia, hoje, não seguem um pouco os seus passos? Sério, isso tem muito a ver com a visão de cada pessoa diante do digital. Como é que cada pessoa faz essa leitura? Eu tenho colegas que olham para mim e dizem, Thalita, tu tens um jeito imenso com isto, eu não tenho jeito, eu não sei o quê e tal. Outros dizem assim, eu prefiro outras redes sociais, menos brincadeira do que o Instagram, como, por exemplo, eu prefiro o LinkedIn. Né? Tem outros que dizem assim, eu prefiro o YouTube, que não é preciso eu aparecer tanto. Whatever. Então, isso vai muito da leitura pessoal com que cada um tem. Hoje eu já sinto a maioria dos meus colegas me respeitando muito, mas não pelo
pela quantidade de seguidores que eu tenho, coisa assim, mas mais pelos resultados que eu venho apresentando. Perfeito. É isso que vai fazendo as pessoas confiarem quando eu digo que isso pode dar certo. Né? Não adianta só eu dizer, gente, não duvidem do poder da rede social, não duvidem do poder disso aqui. A pessoa olha e diz assim, tá, e quais são os resultados que tu já alcançou com isso aí? E se eu lhe perguntar, em 2017 ou 2016, se chegasse para a Thalita e falasse assim, em 2024 vai ser desta forma, você acreditava? Sei lá, eu acho que não. Você ia achar que você tinha jeito? Que eu tinha jeito, eu tinha. Sim, assim, jeito para a rede social, Sim. para mim foi sempre muito natural. Ótimo. Essa coisa da câmera, eu não fico nervosa. Eu vou falar em público. Ok. Tanto faz eu estar falando para 1000 pessoas como para uma... Para mim é natural. É natural, pronto. É claro que, às vezes, a gente precisa ter uma sequência de raciocínio, de falas ou coisas, e é preciso fazer um treino, roteirizar ou coisas assim do tipo. Mas, para mim, é natural. Agora, infelizmente, a criação que eu tive, talvez eu não fui ensinada a acreditar muito no meu potencial. Mas isso foi uma coisa que eu também aprendi que era possível desconstruir. E era possível construir novas crenças de que eu era, sim, capaz. Bastava eu dar os passos essenciais para aquilo. Né? Porque eu nunca... Tem uma coisa que eu tenho muito em mim, que é a coisa da autorresponsabilidade. Que nós estamos onde estamos porque nós plantamos aquilo. Perfeito. E hoje nós temos o que temos, estamos onde estamos, porque fomos nós os responsáveis. E se me permite, então, na sua história, você, obviamente, teve um bom resultado de vendas e começou a ter um bom resultado com a internet. Isso. E hoje, agora, tenho aqui, na minha mão, um exemplar do Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário, onde está você. Inclusive, aqui marcamos, tem uma parte em que você fala do seu caso no mercado imobiliário, conta, inclusive, sobre a virada de chave, que foi no ano de 2022. 2022, exatamente, no verão. Exatamente. E poderia nos dizer um pouquinho o que foi essa virada de chave para você? Tá. Esse livro surgiu de um convite que eu recebi, né, quando a editora-chefe, que é brasileira, a Melissa Tagliaferri, me ligou e disse, Thalita, nós estamos em busca de talentos femininos no mercado imobiliário em Portugal e várias pessoas já me indicaram o seu nome. Eu sei que você não me conhece, mas nós podíamos marcar uma reunião por Zoom para eu lhe explicar um projeto que eu tenho, que eu me sentiria honrada se você fizesse parte. Pronto. Fui e eu disse, sim, mas o que é que eu vou falar? E ele, Thalita, é claro que você vai falar sobre como você cresceu nas redes sociais e como você usou isso no imobiliário. Perfeito. Como você usou isso para crescer, para fazer negócios, para atingir seus objetivos, para ganhar os prêmios e tal. E aí eu começo a falar, faz um prefácio do livro Quem Sou Eu? Porque ninguém está onde está sem um contexto. Então, eu contextualizo quem é Thalita Aragão. Né? Eu falo que eu sou gêmea, que eu tenho um irmão mais novo, de onde eu vim, que eu fui criada numa família que me ensinou que trabalhar dignificava muito o homem, tá. E quando foi nesse ano de 2022, por que esse ano foi muito peculiar, Célio? Porque eu fui do 0 ao 100 todo dentro de um ano. Eu fui do 100, 0, 100. Ou seja, comecei 2022 super empolgada. Deu algumas viradas no ano. Total. Comecei super empolgada porque eu estava começando a minha primeira empresa em Portugal. Ótimo. Eu abri a minha imobiliária. Eu fui atrás de tirar a minha licença AMI. Eu já me sentia pronta para abrir minha própria imobiliária e não estar mais dependendo de nenhuma imobiliária e tal. Até porque eu tinha aceitado um convite de um sócio. Só que aí as coisas não foram dando muito certo porque eu não tive tanto apoio assim do tal sócio. E ele ficava mais tempo no Brasil do que aqui. As coisas acabaram ficando só nas minhas costas e eu não consegui dar conta de tudo. Administrativo, diretor, a parte da direção da empresa, tirar a licença AMI, fazer os trabalhos administrativos, recrutar pessoas para serem os consultores imobiliários dessa minha... Enfim,
de todas as vertentes que há dentro de uma empresa, eu comecei a querer dar conta de tudo. E é claro que isso não ia dar certo, né? Tinha Claro. todos os elementos, mas foi bom. Foi um aprendizado, me custou alguns €1.000. Muito bom, faz parte. Faz parte. Uma formação cara. Claro. A vida Mas- nos dá umas formações caras. Umas formações caras, né? Sério. Opa. Aí, de uma hora pra outra, tem um tal de um poço que eu fui descendo até o fundo Ah, dele. sim. Fui descendo, mas também aprendi que lá no fundo do poço tem uma mola. Que a gente encontra essa Chega mola. uma hora que não dá pra ir mais pra baixo. Exatamente, não dá mais para baixo. Eu olhei para a mola e disse, querida, vamos subir. Bora pegar um impulso e subir. E aí foi nesse ano de 2022 que eu pensei, é aqui que eu vou crescer. E a virada de chave foi isso. Eu não preciso necessariamente ser dona de tudo. Eu não preciso ser a empresária, a dona, a CEO, a isso, a aquilo, e a consultora imobiliária. Enfim, eu não preciso ser tudo Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Então, eu repensei nas minhas estratégias, né? Digamos assim, dei 2 passos para trás, para depois dar 3 para frente. Sim. Pronto, então foi daí que eu comecei no 100, aí fui no 0, e depois foi quando eu fiz alguns cursos digitais para aprender, entender sobre o algoritmo do Instagram, como é que eu fazia para crescer nas redes sociais, comecei a desenvolver técnicas tanto de filmagem, como de postura, como de falar, como de expressões corporais, que me ajudassem a gerar essa confiança em quem estivesse me vendo, seja pessoalmente, seja na tela. A partir daí eu fui crescendo. Pronto, aí de julho de 2022 para frente, eu cheguei a um ponto, eu tive semanas que eu estava ganhando 1.000 seguidores por dia. Ótimo. E fui crescendo, e eu não parava de publicar. E quando chegou no final de 2022, eu também tomei uma decisão muito séria, que foi fazer aquela cirurgia bariátrica, porque com o excesso de trabalho e com o tal fundo do poço que eu tinha chegado, Claro. e estava trabalhando cerca de 14, 18 horas por dia, aí eu só comia coisas horríveis e tal, então eu perdi completamente os autocuidados. Claro. E aí, a partir daí, eu digo, não, então eu vou fazer isso. Aí eu fiz a cirurgia bariátrica, perdi 28 quilos, Ótimo. voltei a me sentir muito melhor, como era antes. E aí eu digo, pronto, agora 2023, bora arrancar com isso, Thalita, porque daqui não tem mais para onde descer, não. E aí, sim, com o crescimento no Instagram, nas redes sociais, com os cursos que eu fui fazendo, voltados para o empreendedorismo, como lidar com a agenda, como fazer isso, como desenvolver a atividade de forma mais rentável. Aí eu fui crescendo, e aí em 2023, é quando, ali mais ou menos no mês do meu aniversário, maio, eu fui apresentada ao projeto da 121, que é onde eu me encontro hoje. Perfeito. E eu me encontrei muito bem com aquele projeto, né? Eu pude ver que havia ali uma máquina de profissionais que também me ajudariam. Lá está a velha coisa, não se vai a lugar nenhum sozinho. E eu digo, pronto, então eu vou me associar a essa marca e vou crescer aqui junto com eles nesse sentido. Perfeito. Foi essa a virada de chave. Aí, em 2023, eu deslanchei. E em 6 meses, eu ganhei um prêmio que geralmente só se ganha em 1 ano, que é um prêmio chamado Prêmio Rubi, de faturação, que é quando a gente fatura sozinho 50 mil euros. Master Ruby. Master Rubi, exatamente. A partir daí eu deslanchei, só teve um lado ruim. Não é ruim, mas teve um lado desafiador. É que quando virou de 2023 para 2024, a diretoria da loja disse assim, Thalita, se em 6 meses tu conseguiste faturar o Master Rubi, que é 50 mil, então o que é 2024 para ti, Thalita? 2024 é 200 mil. Eu digo, peraí, gente, de 50 para 200, quer dizer, foram estabelecidas aqui metas bem arrojadas. Claro. Né? E eu, como sempre, tive a escolha de decidir, né, qual meta daquelas eu iria alcançar. E é claro que eu não iria ficar estagnada no tal Rubi. Né? É tanto que nós estamos em julho e eu já atingi o Rubi desse ano 2024. Então, agora, tem outras pedras preciosas aí. Tem as esmeraldas, Claro. tem os diamantes, tem os pratas, tem os ouros e tem outros. E que mal lhe pergunte hoje. Isso dentro da imobiliária, Hoje tá? você está na Century. Em qual região você atende em Portugal?
eu atendo toda a região de Lisboa e arredores, certo? Eu já tive clientes, por exemplo, Thalita, se eu quiser comprar um imóvel no Porto, aí eu até posso, porque eu não tenho limitação geográfica. Ok. A 121 até diz, Thalita, se você quiser ir lá no Porto, eu já Claro. vendi um imóvel no Porto para um casal de Belo Horizonte que queria, porque queria comprar no Porto. Uhum. Pronto. Mas do ponto de vista, como é que eu posso dizer, executável da coisa, não é produtivo. É contraproducente eu ficar viajando para o Porto Claro. para mostrar imóvel, para fazer visitas, sem contar que eu não conheço o terreno. Claro. Tão Né? bem para indicar uma pessoa Pronto. quanto... Uma coisa é uma pessoa chegar, Thalita, a minha família tem essa necessidade, eu tenho um filho, isso, aquilo, eu tenho até tanto para investir, eu preciso de um apartamento com 2 quartos, com isso, com aquilo, com garagem. Qual local de Lisboa que você me indica? Eu sei na ponta da língua. Ok. Ou de Lisboa dos arredores. Agora, Sim. se a pessoa dizer qual o local do Porto que atende a todas essas necessidades, eu vou ficar assim, ó. Não sei, porque eu só fui no Porto como turista. Claro. Eu não fui no Porto para... E viver na região também importa muito na sua profissão. Exatamente, exatamente. Então, portanto, eu atendo Lisboa e arredores. Quando eu digo arredores, leia-se Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, Loures, Vila Franca de Xira, do outro lado da margem sul, no caso, Setúbal, Azeitão, Quinta do Conde. Eu tenho clientes que eu vendi imóveis em Quinta do Conde, Almada. Tenho um imóvel agora para vender, um T2 no Feijão em Almada. Tem um T2 na Amadora. Faz bem. Enfim, Faz bem. então eu acabo por atender, até porque, Célio, veja lá, como eu comecei a focar o meu trabalho atendendo muito cliente comprador, eu não ia ficar me limitando a atender só Lisboa. Claro. Porque se o cliente disser assim, Thalita, eu tenho 300 mil para investir, 300 mil no T2, ou 200 mil no T2, eu não ia encontrar aquele T2 dentro de Lisboa. Então, eu vou aonde o meu cliente precisa. Claro. Desde que não seja no Porto, na Madeira, que eu não tenho que fazer várias viagens, mas eu consigo atender. Eu costumo dizer, olha, desde que eu consiga ir e voltar no mesmo dia, é isso que eu atendo. É possível de fazer. Entendeu? E eu vou lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta que já se tornou tradicional no nosso programa. Sim. O que você espera de Portugal para o futuro? Eita, Célio. O que eu espero de Portugal? Eu acho que Portugal tem um potencial que nem mesmo ele sabe que tem. Em termos de país, de belezas, de coisas naturais, de clima e tal. Agora, o que eu espero, o que eu esperaria, o que eu gostaria muito que Portugal evoluísse, era nisso, nessa... Como é que eu posso dizer isso? Que nós tivéssemos governantes que olhassem mais para essas necessidades de quem está a chegar, né? Que tivesse menos burocracia nas construções. Porque sabe aquela coisa do problema que você olha daqui, é só a ponta do iceberg, e você vê que a solução é lá embaixo? Pronto. Então, hoje eu só tenho essa crise imobiliária, essa loucura, essa corrida por imóvel. Eu só tenho isso aqui hoje porque é difícil do construtor. É difícil... A galera Uma aqui, licença às vezes leva 3 anos. a licença leva 3 anos. Há um estudo que diz que um construtor em Portugal, quando ele pensa em construir, ele vai levar 4 anos até o retorno financeiro daquele investimento. Então, isso dificulta muito. E isso não atrai as grandes empresas, as grandes construtoras, né? Quando ele se vê esbarrando nessas burocracias, nessas coisas, ele pensa assim, vou investir em outro lugar. Claro. Vou investir no Brasil, vou investir em outro lugar em que me incentiva a construir e não que dificulta a minha vida para construir. Né? Então, eu esperaria muito, muito, muito. Eu gostaria muito que os nossos governantes abrissem um pouquinho mais os seus olhos para essa coisa de incentivar a construção, aumentar a quantidade, porque todos ganham. Tudo bem, os impostos talvez baixariam, né? Eu não sei se isso seria de todo interessante Mas para o se tivesse governo. mais imóveis à venda, eu acho que ele Pois é. na transação imobiliária ele ganha. Isso, ele pode ganhar no volume. Ele E não existindo precisa... mais imóveis, ele também ganha na cobrança de impostos anuais. Exatamente. Então, o governo nunca perde. Exato. Entenda isso. É É uma coisa que a minha verdade. profissão me ensinou. É O governo verdade. nunca perde. É verdade. Thalita, eu vou ser bem franco. Adorei a nossa conversa. Obrigada, Eu vou querer você de volta aqui, porque eu sei que tem Eita. muito mais coisa que você pode me contar, ok? Mas Obrigada. chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, de mais um programa Célio Sauer. Semana que vem nós vamos estar com mais uma entrevista adorável, e adorei mesmo
certo? Obrigada. Vou lhe chamar mais uma vez aqui pra gente conversar, você continuar me Olha, contando a sua vocês história. cobrem, viu, gente? Nas redes sociais. Doutor Célio, você Cobre. disse que ia chamar a Thalita de novo. Eu ainda tenho para falar sobre alguns projetos futuros. Tem. Enfim, obrigada. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Tchau, E tchau. tchau. Obrigada.